Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais essa nossa aula. Hoje faremos aqui a aula 2 do Renascimento, nessa aqui que é a Adoração dos Magos, do Sandro Botticelli, em Florença, na Galeria Uffizi. Cristo, nascido, está ali no colo da mãe, e ele coloca nessa cena da Adoração dos Magos os banqueiros, a família Médici toda, e ele mesmo está colocado ali. É uma obra que foi encomendada ao Botticelli, e ele faz essa obra toda e coloca quem estava pagando, sustentando para ele pintar. E nessa obra aqui eu destaco os pigmentos que o Botticelli utilizou. São os pigmentos mais caros da época do Renascimento. Muitas vezes, nessa época aqui, uma obra de arte era avaliada pelo material que era utilizado para realizá-la. Então, assim, quanto mais caro era o material que era utilizado, maior era o valor da obra. Você pode perguntar, mas hoje não tem disso? Mas tem, sei lá. O Vic Muniz fez um retrato da Elizabeth Taylor, da Liz Taylor, com diamantes. E a obra é a obra mais cara do Vic Muniz ainda hoje. Ele usou diamantes para fazer um retrato da Elizabeth Taylor. E por isso ela é tão cara, no caso do Vic Muniz. Mas hoje em dia, você pega, sei lá, um pintor como Basquiat, ele pintava um pedaço de porta, um pedaço de madeira que ele achava na rua, uma tela já usada, ou qualquer outra coisa e pintava por cima. Então, assim, é muito mais a criatividade, o inusitado, aquele artista que consegue criar algo diferente, do que necessariamente o material que é utilizado para fazer a obra. Hoje em dia, essa ideia do valor da obra pelo suporte já caiu muito, ainda que possa existir. Mas nessa época aqui do Botticelli, quanto mais se usava determinados tipos de pigmento, mais cara era a obra. Um dos pigmentos mais caros era o amarelo, muitas vezes reproduzido de ouro mesmo, usava o pó de ouro para fazer esse pigmento. A gente vê esse mais douradão aqui da tela é ouro. Esse pigmento vermelho, que também era caríssimo, que era um pigmento mineral, eu esqueci agora o nome do mineral, eu sempre esqueço do vermelho, mas que também era caríssimo para gerar esse pigmento vermelho, até a descoberta do Brasil, tá? Porque quando o pau-brasil começa a ser explorado, o pigmento do pau de tinta do pau-brasil vai atingir a Europa toda de vermelho. Mas até então, até essa época que nós estamos falando, o pigmento vermelho era caríssimo, e o mais caro de todos, que é o azul, que vem do lápis lazuli, que é esse pigmento azul que nós estamos vendo aqui. Era o pigmento mais caro, ele era mais caro que o próprio ouro, e era esse pigmento que era utilizado. Então, muitas vezes, a gente olha nas obras iniciais, depois nós vamos ver aqui o Leonardo da Vinci, outros pintores, o uso do azul era muito cuidadoso, esse uso. E nós estamos vendo nessa tela aqui como que ele vai usar muito disso, o amarelo, vermelho e o azul. Isso diz respeito do dinheiro que ele teve para pintar essa tela. E ele coloca aqui, olha só esse esquema para a gente ter uma ideia. Aqui o número 1, né, que é esse que está todo de peito estufado, aqui é o próprio Lourenço de Médici. O 2, que está aqui, é o poeta lá, Poliziano. O 3 é um filósofo, Pico della Mirandola, que é um filósofo da época do Renascimento, florentino também, poeta, filósofo. Tem a ver com quando o Lourenço de Médici, desculpa, o Cosme de Médici vai tentar refundar a academia florentina, lá em Florença, academia inspirada na Academia de Platão, o Pico della Mirandola, que estava à frente do empreendimento lá com o Cosme de Médici. O 4, que é esse que está atrás aqui, é o Giovanni Lame, que é um banqueiro. O 5, que está aqui ajoelhado, é o como se fosse um dos reis magos, é o patriarca, né? O grande Cosme de Médici. Era o avô, o mais importante dos Médici, o banqueiro. Ele está aqui como se fosse um dos reis magos em adoração. O 6, Pedro de Médici, esse aqui que está no meio. O Gotoso, né? João de Médici, Juliano de Médici. Felipe Strozzi, que também era um banqueiro. E o próprio Sandro Botticelli está aqui, esse é o número 11, é esse cara que está aqui no canto. Ó.
Esse aqui é o próprio Sandro Botticelli, o autorretrato dele. Ele está aqui nessa túnica que ele veste aqui, se colocando na própria tela, na própria obra, como se estivesse na adoração dos Reis Magos. Talvez a obra mais famosa do Sandro Botticelli, talvez não, certamente a obra mais famosa do Sandro Botticelli é o Nascimento da Vênus. Nós estamos vendo aqui essa Vênus nascida nessa concha, né? É uma obra realmente muito famosa, todo mundo já deve ter visto. Eu já vi isso para tudo quanto é lugar, né, gente? Em camiseta das pessoas na rua, em capa de caderno também. E toda hora, gente, no cinema, o cinema reproduziu muito essa cena. Eu me lembro de um filme muito interessante chamado A Excêntrica Família de Antônia, que reproduz essa imagem aqui do nascimento da Vênus numa peça de teatro. Aí gera uma polêmica lá nesse filme. Esse filme é muito bom, viu, gente? Excêntrica Família de Antônia. Já ganhou até o Oscar de melhor filme estrangeiro, sei lá quando, nos anos 80, 90. Aliás, essa tela também ela tem uma certa polêmica sobre se representa realmente o nascimento da Vênus. A controvérsia por quê? Porque nós estamos vendo aqui o vento soprando, como se estivesse levando a Vênus para algum lugar, né? Como se essa concha estivesse em movimento, como se fosse um barco sendo levado para uma ilha, para a Ilha do Amor, a Citera, algo assim. Mas essa é uma polêmica que, por mais que ela possa ser gerada hoje em dia, o quadro é conhecido como Nascimento da Vênus. E por que ainda se sustenta esse título, por mais que exista essa polêmica? Porque ela está dentro da concha. A própria concha tem a ver com isso, né? A concha tem a ver com a noção de fertilidade, daquilo que brota dali de dentro, uma coisa ligada ao prazer também, ao sexo feminino, algo assim. E a Vênus, ela já nasce adulta, né? Ela é uma mulher adulta, o nascimento dela é como uma mulher adulta. E logo que ela aparece aqui nessa concha, tem aqui a primavera, vindo com seu manto de flores, cobrir a Vênus. Então, assim, isso também sustenta mais a ideia de que seja mesmo o nascimento da Vênus. E não a chegada dela à Ilha do Amor, algo assim, mas realmente o nascimento. Porque quando uma criança nasce, o que nós fazemos com ela? Né? A gente limpa e a gente enrola ela num pano, num tecido. Então, esse ato aqui da primavera, com esse manto de flores para cobrir ela, tem a ver também com essa ideia do nascimento da Vênus. Ela é lindíssima, né? Por mais que a anatomia dela ainda seja muito boa, ela também é desproporcional. O pescoço é muito grande para a cabeça e para o corpo dela. Os ombros são caídos demais. Ela não tem aquela anatomia perfeita que nós estamos acostumados a ver no Renascimento. Nós vemos no corpo dela aqui esse movimento contraposto, né, gente? Um joelho um pouco dobrado, um pé para frente do outro, algo assim também. Belíssima. Os traços, né, gente, de menina, de moça, jovem. Ela cobre, né? Ela se cobre, lembrando um pouco aquela Vênus que nós vemos lá na Grécia Antiga, que é a Vênus pudica, aquela que se cobre. Eu trouxe a imagem dela aqui, mas ela cobre as partes íntimas. Olha só a Vênus pudica. Ela leva o braço aos seios, né? Uma mão, ela inclusive cobre um dos seios, e a outra mão cobre as partes baixas. Eu já disse aqui antes, mas vou repetir, é um dos museus mais incríveis do mundo. Assim, a Galeria dos Ofícios é a maior coleção de renascimento do mundo. Tem obras de todos esses grandes que nós estamos falando aqui. Eu sempre falo, né, vou me repetir aqui de novo, que o Renascimento é a retomada dos ideais clássicos. E uma das coisas que vai ser retomada na estética do Renascimento é essa beleza idealizada. Ela não é uma mulher que foi retratada nessa obra, mas é o ideal de beleza, segundo Sandro Botticelli. Para ele, essa é a mulher mais bela possível, a mais bela de todas. Então, ele representa uma jovem europeia, uma jovem italiana da época dele, na flor da idade, né? Com esse cabelão ao vento, os olhos claros, os traços muito finos.
é o ideal de beleza para o Sandro Botticelli nessa época do Renascimento, também com essa idealização do que é belo. O ideal de beleza masculina na Grécia Antiga era do atleta, o corpo bem definido, aquela coisa toda. O ideal de beleza masculino aqui, ele já muda um pouquinho. Ou ele é o general romano, de novo, aquele sujeito que é o soldado, o guerreiro, mas começa a aparecer também essa ideia do importante. O ideal de beleza do homem nessa época aqui, ele não é só o forte, o sarado, como era na Grécia Antiga, mas também aquela ideia da importância. Então, se dá muita importância às roupas que os homens vestem, a postura, esse tipo de coisa. A cabeça erguida era quem estava pagando, né, gente, para essas obras. Parecia como os bonitos dessa época aqui. Isso. Essa aqui é uma outra obra do Sandro Botticelli, também produzida muito próxima das duas anteriores que nós vimos, que é a Primavera. E nós estamos vendo aqui a primavera, ela é representada aqui no meio, né, entre essas ninfas. Nós estamos vendo que as três graças dançando de novo, algumas frutas que já começam a aparecer. E a primavera, essa é essa estação realmente que as pessoas saem de casa, que dá essa ideia de que as pessoas, mais uma vez, estão livres para sair ao ar livre, para dançar, para bailar. As três graças aqui, elas estão com um tecido muito fininho sobre o corpo, elas quase flutuam na tela. Assim. Então, o Sandro Botticelli, ele representa a primavera, também um pouquinho, lembrando um pouquinho a Vênus dele, o jeito que é a cabeça dobrada aqui, mas lembrando um pouquinho também a ideia de uma santidade, né, da Virgem. Olha só como que ela é representada aqui, a primavera. Que tem a ver com a idade, que tem a ver com esse momento de alegria da vida, que é esse momento que as pessoas saem para o mundo e que não ficam só dentro de casa. Então, essa é uma tela para ser alegre, feliz. Ela é bem grande, tá, gente? Ela tem 2 metros por 3,15. Está lá na Galeria Uffizi, em Florença. Leonardo da Vinci, o sujeito do Renascimento. Quando nós falamos do Renascimento, a gente lembra sempre do Leonardo da Vinci, de ser Piero da Vinci, 1452-1519. Esse de ser Piero é referência ao pai dele, né? O Leonardo do Messer Piero. O Leonardo do ser Piero é o Pedro, né? É o Léo do Pedro. É o Léo do Pedro lá da cidade de Vinci. Em 1468, a família dele se muda para Florença. O pai dele se torna um tabelião, que era um homem muito importante, né? Que lidava com documentos, numa época que ter documentos era muito importante, as pessoas estão muito ricas, os bancos, nós já falamos disso na última aula, né? Ou seja, as propriedades, a volta do comércio, os contratos eram muito importantes. E o pai do Leonardo da Vinci, o Pedro da Vinci, é o sujeito que vai cuidar de documentos, ele era um tabelião. Então, ele era muito importante e ganhou muito dinheiro. E o Leonardo da Vinci, desde muito pequeno, ele fazia desenhos, ele gostava de desenhar pássaros, essas outras coisas. E quando ele se muda para Florença, alguém vê os desenhos dele e fala com o pai dele, fala, olha, esse menino tem talento, ele pode ser um artista. Lembrando que ser artista em Florença nessa época também era uma coisa muito importante, era muito dinheiro. Os Médici, por exemplo, estavam soltando dinheiro a rodo para que as pessoas pudessem criar obras de arte. O pai falou, olha, se esse menino tem talento, vamos levar ele, então, para ele aprender. Eu fico pensando nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, como que funciona isso? Sei lá, o menino começa a jogar bola, aí o pai falou, olha, esse menino tem talento para futebol, vou pôr ele lá na escolinha do Galo, ou na escolinha do América, né? Para ver se esse menino rompe. Porque, imagina, quando você tem um filho que é bom de bola em casa, ele pode ser a salvação da família, né? Assim, hoje em dia, se o menino estoura no futebol, ele pode ganhar muito dinheiro. Na época do Leonardo da Vinci, lá em Florença, do Renascimento, o negócio era ser artista. Então, se ele tem talento, vão mandar ele estudar. E ele, então, vai mandar o Leonardo da Vinci estudar lá no ateliê desse Verrocchio, ou Verrocchio, que é esse, praticamente, o sujeito, como é que eu vou dizer assim, um dos mais importantes
sujeitos do Renascimento, porque todos esses grandes mestres passaram em algum momento pelo ateliê do Verrocchio. Nós estamos falando aqui do Leonardo da Vinci, depois do Michelangelo, do Rafael, todos esses passaram pelo ateliê do Verrocchio, que era esse pintor, esse mestre de artistas. Ele era o artista que ensinava os artistas. Desse ateliê dele saíram grandes mestres do Renascimento. No final da vida dele, em 1516, ele é convidado pelo pelo Francisco I, rei da França, para trabalhar como primeiro pintor, arquiteto e artista da corte francesa. Ele então vai embora, né, em 1516, para sempre. Nunca mais ele retornaria à Itália, porque ele vai morrer lá na França, né, lá no Clos-Lucé, no castelo de Clos-Lucé, próximo ao castelo de Amboise, residência do rei. Ele vai morrer em 1519, aos 67 anos. É interessante que essa ida dele para a França, ele vai levar algumas obras dele para a França com ele, inclusive a obra mais famosa dele, que é a Mona Lisa, que ele leva junto consigo para a França naquele momento, e está lá até hoje, né? No Museu do Louvre. O Leonardo da Vinci, gente, é o que a gente chama de polímata. Polímata, o que é um polímata? É um mestre em várias artes. Ele era tudo. Ele era aquele sujeito que era, além de pintor, desenhista, anatomista, médico, químico, físico, escultor, inventor, engenheiro, arquiteto, que mais que ele? Escritor, poeta. O que mais que a gente pode falar dele? Matemático. Eu estou falando aqui porque eu vou lembrando de coisas que ele tem na vida. E se a gente for pensar outras coisas aí, nós vamos achar mais coisas que o Leonardo da Vinci fazia. É muito controversa também a história da vida dele, a gente sabe muito pouco sobre a vida pessoal dele. Muito se diz sobre a homossexualidade de Leonardo da Vinci, porque ele foi um homem muito talentoso, ele foi um homem que ganhou muito dinheiro na época dele, gastou muito também, ele não era um sujeito muito poupador, ganhava e gastava, mas que não se casou, não teve filhos, não deixou descendentes. Um homem tão importante, tão famoso, que todo mundo queria, né? E o fato dele não ter se casado, não ter gerado filhos, isso gera um monte de teorias sobre a homossexualidade de Leonardo da Vinci. É provável que ele fosse realmente homossexual, mas nós sabemos muito pouco sobre isso. Isso é muito mais, são muito mais teorias a partir do estilo de vida que ele vivia naquela época do que realmente alguma certeza sobre esse tipo de coisa. Nós não sabemos muito sobre a vida pessoal do Leonardo da Vinci. O que nós sabemos muito sobre ele diz respeito aos escritos que ele mesmo deixou. Ele deixou mais de 13.000 páginas escritas e desenhadas, em papel mesmo, com nanquim, com pena, mais de 13.000 páginas, que é o famoso Código da Vinci, são os códigos da Vinci, que gerou, inclusive, o livro, e o título do livro lá, Código da Vinci. Esses códigos da Vinci eram os cadernos que ele escrevia, sobretudo sobre 4 grandes temas principais que ele escreveu. A pintura, e desenhos, e com perspectiva, tudo isso, ele deixou muito estudo, muito trabalho sobre isso. A arquitetura, muita coisa. Física, sobretudo mecânica, que tem os negócios dele lá, helicóptero, bicicleta, tanque de guerra que ele deixou desenhado, essas coisas, muito sobre mecânica, engenharia, misturado com física, e muita coisa sobre anatomia humana e também animal. Numa época também que não era muito legal ficar dissecando cadáver, não. Mas ele certamente o fez. Olha esses desenhos aqui, por exemplo, né, de um esqueleto humano e aqui da musculatura humana. Isso é pioneiro, ele foi pioneiro nisso, nos estudos sobre anatomia. E tem várias teorias sobre doença. Esse desenho aqui, por exemplo, de um coração, é o primeiro estudo que a gente sabe, o primeiro registro que a gente sabe de uma doença coronariana. Ele pega um cadáver de um velho indigente e vai dissecar isso, e ele começa a notar que o coração dele tinha algumas alterações em relação a outros corações que ele já tinha visto, e ele vai descrever isso. Que os desenhos, né, desse lado aqui de arquitetura, com essas cúpulas que ele desenha aqui e tudo, e do outro lado de mecânica, coisas que ele ia inventando. O tanque de guerra, por exemplo, ele chegou, inclusive, a executar um.
Ele era feito de madeira, mas também era muito interessante para uma batalha. Ele era estrategista de guerra também, ele era especialista em balística. Desenhos de uma suposta máquina voadora que ele queria inventar. Uma espécie de asa delta com asas de morcego, uma coisa assim. Também um monte de coisa que nunca foi feito, claro, né? Mas assim, essas invenções dele de voar, por exemplo, nunca chegou a testar nem nada disso, mas ele estudava esse tipo de coisa. Isso aqui é uma besta gigante para lançar, por exemplo, uma flecha gigantesca, como se fosse um míssil, né? Um torpedo, um negócio assim. Essas caricaturas que ele fazia também, isso aqui dos desenhos de pintura dele, ele fazia muito desses desenhos que depois viravam pinturas. Os personagens das pinturas. Aliás, pintura ele deixou muito pouco, viu, gente? Muito pouco. Ele tem cerca de 20 pinturas só que chegaram para nós aí até hoje. Mas são centenas desses desenhos desse tipo aqui. Quando a gente vê, por exemplo, uma grande exposição sobre Leonardo da Vinci, o que nós mais vemos são esses desenhos. E essas páginas que ele desenhava, esse tipo de coisa. Nós tivemos uma exposição em Belo Horizonte sobre Leonardo da Vinci, só com réplicas, né? Não veio nenhuma obra original, mas que essas invenções dele foram feitas, né? Essas réplicas dessas invenções dele. O helicóptero, o submarino, o tanque, ele trouxeram réplicas dele, e muito desses desenhos. Isso aqui é considerado a primeira obra do Leonardo da Vinci, e que é assinada pelos dois, ele e o André de Verrocchio, que é o Batismo de Cristo. Têmpera e óleo sobre madeira, está lá na Galeria Uffizi também. Que essa parte toda aqui seria do André de Verrocchio, e o Leonardo da Vinci fez os dois anjinhos que nós estamos vendo aqui. E que isso gerou entre ele e o Verrocchio a primeira rixa, porque os anjinhos ficaram mais bonitos que o resto da tela toda. Eu disse aqui que o Leonardo da Vinci, o pai do Leonardo da Vinci é um tabelião e tinha dinheiro, essa coisa toda. E o Leonardo da Vinci vai usar pigmentos mais caros para fazer os anjinhos dele do que os pigmentos que foram utilizados no resto da tela toda. Sobretudo o lápis lazuli, que esse azul que ele estava utilizando aqui. Isso também trouxe um desequilíbrio para a obra, que gerou um pouco dessa rixa dele com o próprio André de Verrocchio. Essa aqui é uma obra do Leonardo da Vinci, a Anunciação, que é a primeira grande obra-prima da juventude do Leonardo da Vinci. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, os estudos, está vendo o braço dele aqui, a manga da camisa, aqui o desenho da manga, o estudo da manga da camisa, está vendo? Por que eu estou falando isso? Porque eu disse que ele deixou mais de 13 mil páginas nos códigos da Vinci. Um dos grandes temas que ele deixou é sobre pintura. Não necessariamente a pintura, mas esse tipo de estudo que ele fazia para pintar. E aqui é nota clara, né? O braço do anjo aqui, como que ele está aqui nessa pintura. Essa é belíssima, né, gente? Essa tela, olha o tamanho dela aqui. 98 por 2,17. Ela é retangular, ela tem mais ou menos 1 metro, né, de altura por 2 de comprimento. Essa é uma tela belíssima mesmo. Muita gente vai considerar que ela é a mais bonita do Leonardo da Vinci. Eu acho até difícil de definir assim. Bom, eu particularmente considero que é mais bonita do que a Mona Lisa, mas ela também é uma obra muito interessante. E tem nela também toda aquela questão da perspectiva renascentista. Se a gente começar a olhar aqui, olha as linhas perpendiculares, como que elas descem o tempo todo aqui na obra, olha. Cada linha dessa aqui é uma linha perpendicular descendo. Olha as árvores, olha. E se a gente olhar as paralelas? Olha aqui no chão, pegando aqui no joelho do anjo, passando aqui por essa mesinha, nos pés da Virgem. Olha como é que passa aqui, cheio dessas linhas, né, as paralelas que vão passando aqui o tempo todo. Elas aparecem aqui também. Ó. E também tem diagonais poderosas nessa obra. Ela tem um formato triangular. Nós temos aqui uma diagonal que pega aqui nas costas do anjo até lá em cima,
uma diagonal que está aqui nos braços, na cabeça da Virgem, aqui de fora a fora. Então, essa composição que ele traz aqui com essas diagonais, aí tem outros, né? Essa diagonal que nós estamos vendo aqui. Então, ele divide a cena, com essa temática triangular, ele divide a cena entre o terreno e o divino, né? O anjo e a Virgem. Essa é a famosa cena do anjo, o arcanjo Gabriel, vindo anunciar a Maria que ela seria mãe de Deus. O arcanjo vindo anunciar, olha, você será mãe de Deus. E ela aqui está recebendo, ela jovem, né, uma menina recebendo essa incumbência de Deus, de ser mãe sem a parte boa do negócio, né? Ou seja, engravidar sem a parte boa da relação. Então, ele coloca essa cena triangular dividindo entre o sagrado e o profano, entre o sagrado e o mundano, entre a mulher e o anjo, né? E também as cores que ele utiliza aqui, o amarelo, o dourado, o vermelho, o azul, de novo. A perspectiva que ele coloca, isso também é uma característica interessante do Leonardo da Vinci, que a profundidade que ele dá na tela, ou seja, tem toda a perspectiva, todo um cenário que ele coloca ali, mas esse é um cenário também assim, onírico, né? Imaginado. Não é de nenhum lugar específico, não está retratando nada aqui especificamente. Eu estou chamando a atenção aqui porque depois nós vamos ver lá no Rafael, a Escola de Atenas, ou lá no Perugino, como que ele joga a perspectiva querendo mostrar algo que está atrás. Aqui é simplesmente para dar essa profundidade toda, essa tridimensionalidade na tela. Aqui é a Madonna Benoit, uma obra bastante famosa de Leonardo da Vinci, porque diferente das representações de Maria com Jesus no colo, não é mais aquele Cristo Pantocrator. Você se lembra quando nós mostramos aqui do bizantino, do medieval, aquele Cristo que mesmo no colo da mãe está lá com a mãozinha dele julgando, olhando com cara fechada para a gente. Teve um lá que eu falei que parecia o Chuck, né? O boneco assassino, essa coisa assim. E o Leonardo da Vinci ele já representa Jesus no colo da mãe, mas como uma criança, ele é um bebê brincando com a própria mãe. Olha como é que ele está colocando. Claro, tem a auréola da santidade sobre ele e sobre ela, mas ele é um neném. E ele está aqui gordinho, né, gostoso, assim, brincando com a mãe no colo. E ela dá um sorriso. Ou seja, ela é uma jovem mãe com o filho no colo. Isso traz humanidade para a representação da divindade. Tem a ver com aquele humanismo, o homem como medida de todas as coisas. Mesmo quando se representa a santidade, o divino, é o humano que está colocado aqui. Isso também é uma grande marca desse período do Renascimento e do Leonardo da Vinci. É linda essa tela, né? A mamãe com o filho. Eu coloquei essas duas imagens aqui, colocando para nós aqui, porque a moldura dela também é grandiosa, como está colocado aqui na lateral, dá para ver a moldura. Está lá no Hermitage, em São Petersburgo. Essa obra aqui eu gosto bastante dela, porque ela, sei lá, é um mau humor danado, né, gente? Olha que mau humor que é. Isso que é o retrato de Ginevra de Benci. A Ginevra de Benci, ela era a esposa de um desses banqueiros também, e é encomendado na Da Vinci o retrato dela. E ele faz o retrato dela aqui do jeito que ela era. E dá até medo, né, dela, assim, dessa cara que ela tem. Eu acho que ela é meio mal-humorada, assim. Eu gosto bastante dessa imagem aqui. Essa é uma tela interessante que ele faz sobre têmpera, sobre madeira, e ele pintou também o verso dela. O verso dela tem um brasão, uma coisa assim, que é representado, porque ele foi feito em madeira, então tinha dos dois lados, ele também pinta uma coisa do outro lado. Isso aqui é a última ceia. Eu trouxe essa imagem aqui que nós estamos vendo, que ela está bastante deteriorada, né? Por que isso? Porque ele fez óleo sobre parede. Vocês vão se lembrar, quando eu falei com vocês do Giotti Bondone, em Pádua, né? Aquela capela da Arena, Scrovegni, que ele usou uma técnica chamada afresco.
que você usa sobre o gesso fresco a tinta, de modo ao gesso absorver aquela tinta e que a durabilidade dela é muito maior. A técnica do afresco, ou no italiano, simplesmente fresco. O Leonardo da Vinci, quando ele fez a Santa Ceia, lá em Milão, ele fez sobre parede, não sobre gesso. E a durabilidade sobre parede é muito menor. E essa tela realmente ficou muito deteriorada, como nós podemos ver aqui. Hoje em dia, a gente vê ela desse jeito, porque aqui nós estamos falando de como seria a tela original do Leonardo da Vinci. Mas a tela original dele está assim. E notem que aqui no meio, bem debaixo do Cristo, aqui, ó, tem um portal aqui, porque foi aberta uma porta mesmo, lá no convento, e pegou pedaço da obra. A obra foi mutilada pela porta que foi aberta. E essa obra, ela ficava no refeitório do convento, tinha umidade e tal, então ela foi muito deteriorada mesmo. Já passou por várias restaurações, e hoje se discute se vale a pena mesmo restaurar ou se vale a pena garantir a originalidade dela, como ela está aqui e como ela está lá até hoje. A disputa vem sendo ganha por quem considera que a gente tem que deixar do jeito que Leonardo da Vinci fez e não restaurar para ficar bonitinho. Façam-se as cópias. Essa obra também assim, tem uma história que é interessantíssima, que ela sobreviveu várias guerras, o próprio convento foi invadido na época, lá na disputa da unificação da Itália. Na Segunda Guerra Mundial, esse convento foi bombardeado, esse lugar, que era o refeitório, foi bombardeado, e a obra permaneceu. Aqui o Ghirlandaio, um pouco antes, ele fez sobre afresco. Olha como é que está a obra dele. Eu trouxe aqui só para a gente comparar, né, a qualidade, a preservação de uma obra em relação à outra. Olha só. E aqui uma cópia de como seria, na época lá que o Leonardo da Vinci pintou. Também tem toda aquela história da perspectiva, as linhas, as paralelas, as perpendiculares, as diagonais, né? Tem uma diagonal profunda aqui cruzando no Cristo aqui no meio. Ele vem pegando aqui de cima, olha só. Essa também é uma obra interessante, a gente vê os pés dos apóstolos aqui de baixo. A piadinha é aquela, né? Você chega no restaurante e fala, olha, você tem uma mesa para 24 lugares? Fala, não, mas vocês são só 12. Eu falo, não, nós vamos sentar todo mundo de um lado só da mesa. Porque do jeito que ele representou aqui, não é do jeito que as pessoas se sentam à mesa, mas do jeito que ele representou de forma idealizada. No livro Código da Vinci, no filme, esse V que dá aqui entre São João e o Jesus aqui, ó, isso aqui, segundo o livro, o Dan Brown representaria o graal, né, o cálice. E, na verdade, o São João aqui não seria São João, seria Maria Madalena. E, bom, é um filme, né? É o livro do Dan Brown que virou o filme lá com o Tom Hanks. E a Audrey Tautou, né, que é o nome dela, a atriz eterna Amélie Poulain. Famosa Mona Lisa, La Gioconda. Existem várias teorias sobre quem seria essa mulher, mas a teoria mais aceita de todas é que ela seria realmente essa Gioconda, cujo nome seria Elisa Girardini, que ela era esposa de um banqueiro chamado Giocondo, que teria encomendado ao Leonardo da Vinci essa obra. Mas aí tem um monte de teorias malucas sobre ela. Quanto mais misteriosa a obra, mais interessante ela é para nós. Tem uma teoria que fala que ela é o autorretrato de Leonardo da Vinci, que seria um homem, que o Leonardo da Vinci era apaixonado, seria um rapaz, não essa mulher e tal. Mas a teoria mais aceita de todos é que realmente ela é essa Gioconda. Ela tem 77 por 53, é uma tela relativamente pequena. Mas se a gente olha essas obras do Renascimento, 53 centímetros, 77, ela não é muito grande. Ela é a obra de arte mais reproduzida de toda a história da arte, que todo mundo conhece e já ouviu falar pelo menos alguma vez. Isso aqui lá no Museu do Louvre, né? Para chegar até a Mona Lisa, a gente tem que enfrentar uma multidão. E como eu disse, né, as pessoas passam correndo pelos corredores em busca de ver essa imagem, que é a imagem que conhece.
é muito bonita, realmente, né? É lindo esse quadro, mas ele é muito mais famoso por outras coisas do que pela beleza. Para mim, por exemplo, a Anunciação é mais bonita que a Mona Lisa. Eu acho essa tela Maravilha. maravilhosa, ainda que tenha sido feita pelo jovem Leonardo da Vinci. Muita gente vai falar que a Mona Lisa ele já era muito mais maduro, ele vai usar técnicas que ele não utilizava aqui ainda, tal, mas é uma questão de gosto pessoal. Para mim, a Anunciação é muito mais bonita. Muito bem. Por que a Mona Lisa é tão famosa? Né? O que torna essa obra tão famosa? As pessoas sempre me perguntam isso. Nas aulas de História da Arte, sempre tem alguém para perguntar. Então, já estou passando, antes da pergunta surgir, já vamos à resposta. Né? Por que essa obra é tão famosa, então, se ela nem é tão a mais bonita do Leonardo da Vinci, não é nada disso? O que ela tem de mais realmente? Assim? Bom, a gente pode pensar em relação às técnicas que ele utilizou. Quando a gente pensa aqui na paisagem, ele tem todo esse trabalho de profundidade, de perspectiva que nós vimos aqui do Renascimento. E também essa paisagem que é uma paisagem, de novo, onírica, é uma paisagem de sonho, que não representa nenhum lugar especificamente. Essas montanhas no fundo, nada disso. Não é de lugar nenhum. Uma técnica que ele usa muito, que dá também esse mistério na obra, é essa técnica chamada esfumato. Leonardo da Vinci vai adorar isso, que ele faz essa transição entre as áreas de cor na pintura, que dá uma fumaça, esse esfumato, dá uma fumaça. E se ele fazia isso, como que ele conseguia isso? Com diversas camadas de cores, nuances em cima de nuances. Eram tantas camadas de cores que dá essa impressão de ser uma fumaça, esse enfumaçado, que gera essa noção de distanciamento, de mistério, o olhar de Mona Lisa. Né? Esse olhar misterioso, meio de lado, assim, 43, né? Como a gente diz aqui em Minas, de esgueio, esse mistério que ela tem no olhar. E os olhos são sem sobrancelhas e cílios, não tem sobrancelha e cílio. Então tem isso também, assim, por que não tem? Surgem várias teorias sobre isso, gente. Ah, ele teria usado um pigmento que apagou com o tempo. Mas por que ele usaria um pigmento de pior qualidade? Será que a mulher que estava representada não tinha? Será que ele deixou isso inacabado? Ou será que isso realmente é para trazer esse mistério que ele coloca aqui? Como se o esfumato, essa fumaça que tem ali, apagasse essas marcas. Como se ele destacasse o olhar sobre a sobrancelha e os cílios. O que diz esse olhar? Não sei, né? É difícil, é misterioso isso. Quem é essa mulher? Do jeito que o Leonardo da Vinci pinta ela aqui, ela não é uma mulher qualquer, ele não está pintando uma lavadeira, olha o vestido que ela veste. Olha o bordado, esse drapeado no vestido, esse veludo do vestido dela. Esse tecido fino, de bordado, cheio de dobras. Ela não é uma mulher qualquer. Ela não é uma mulher do povo. Ela é uma mulher de um banqueiro, ela é uma mulher importante que está sendo colocada aqui. Ela dobra as mãos sobre o colo, isso é sinal de decoro, de educação, de postura, quando ela está posando para esse artista. E esse sorrisinho dela? Eu fico lembrando, assim, lá no Louvre, né, as pessoas gostam de fazer a selfie, como analisa ao fundo, reproduzindo esse sorrisinho, né? Esse sorrisinho que não diz nada, assim, esse sorrisinho enigmático. Não sei, eu acho ele um pouco assim, safado, sabe? É uma impressão que eu tenho. O que diz esse sorriso? Também ele é enigmático também. O jeito que ela sorri. Ela tem um fino véu sobre os cabelos. Muito fino. Isso também gera um monte de teoria falando isso. Esse véu, ela costuma utilizar... Quando é que uma mulher usa um véu assim? Quando se casa e também é no sinal das puérperas, né? Aquela mulher que deu à luz recentemente também usava um véu assim no cabelo.
fininho, né? Essa linha que passa na testa dela, assim. Nesse véu que se confunde com o próprio cabelo. Aqui o autorretrato do Da Vinci, que tem gente que fala que a Mona Lisa é o autorretrato dele também. Não é, né, gente? É a Gioconda mesmo. E por que ela é tão famosa, né? Esse mistério, quem é ela? Igual eu falei, esse monte de teoria para dizer quem é ela. Provavelmente é a Gioconda mesmo, lá, a Lisa Gerardini. E, no final das contas, o que torna essa obra mais famosa de tudo é a noção da reprodutibilidade técnica, o tanto que ela foi reproduzida. Se eu perguntar para vocês o que torna uma pessoa famosa, o que é uma pessoa famosa? É um grande feito que ela faz? É uma pessoa que conquista um grande feito na vida? É isso que torna alguém famoso? Não, gente, não é isso. Os grandes feitos que são feitos pela humanidade, às vezes a gente não dá nem notícia de quem foi, a gente não sabe nem o nome. Se eu perguntar aqui quem ganhou o Nobel de Literatura, é provável que a gente não saiba quem ganhou o Nobel de Literatura. Eu não lembro, não sei mais quem foi. O de Física, o de Medicina, menos ainda. O de Química. Quem ganhou o Nobel de Química no ano passado? Provavelmente foi alguém que fez muito mais pela sociedade do que essas pessoas que estão dentro do Big Brother hoje. Mas essas pessoas são mais famosas por quê? Porque aparecem mais. A Mona Lisa ela é tão famosa porque ela aparece mais e apareceu mais na história. O fato dela ter aparecido tanto é que torna ela tão famosa como ela é. E ela passou por alguns episódios que a tornaram tão famosa. Primeiro roubo, em 1911, ela foi roubada. E depois ela foi atacada em 1956. O roubo, em 1911. Ela já era uma obra famosa. Um Leonardo da Vinci no Louvre. Eu disse aqui que o Leonardo da Vinci pintou cerca de 20 pinturas, deixou para nós. Chegou até os nossos dias cerca de 20 pinturas do Leonardo da Vinci. Tinha o Leonardo da Vinci no Louvre. Só o fato de ter uma pintura do Leonardo da Vinci em algum lugar já torna essa pintura famosa. Mas nós estamos falando aqui de uma época que não era igual hoje, né, gente? Hoje nós estamos vendo aqui essa aula, aqui, todas as imagens que tem aqui nessa aula de hoje, eu consegui na internet, está no Google, só pesquisar aí o que vocês acham. Está na mão de todo mundo essas imagens. Só sabe o que pesquisar, está na mão. Nessa época aqui, não. Nessa época aqui, se alguém quisesse ver essa obra, tinha que ir lá ao Louvre para ver. E quem é que frequenta o Louvre hoje? E na época, quem é que frequentava o Louvre? Em 1911, quando essa obra foi roubada, essa imagem que nós estamos vendo aqui foi publicada nos jornais. Olha que imagem que gera mais curiosidade de tudo. Que obra que é essa do Leonardo da Vinci? O que é isso que foi roubado? Todo mundo queria saber que obra era essa que foi roubada. Quando essa imagem apareceu, todo mundo queria saber qual é a obra do Leonardo da Vinci que foi roubada no Louvre. Essa é a imagem que apareceu depois, quando ela foi recuperada. Todo mundo viu a obra que foi roubada e recuperada. Ela foi roubada. Ele era um sujeito que já tinha trabalhado no Louvre, um italiano, e ele vai roubar a Mona Lisa porque ele considera que a Mona Lisa era italiana, que ela não tinha que estar no Louvre, que ela não tinha que estar com os franceses, que ela tinha que estar na Itália. Então ele vai roubar essa obra e vai fugir para a Itália com ela. Ela vai ser recuperada 2 anos depois do roubo. Durante esse tempo, a imprensa começou a tecer um monte de teorias sobre quem tinha roubado a Mona Lisa. O próprio Pablo Picasso foi acusado de ter roubado a Mona Lisa, porque ele já tinha sido preso, já tinha sido pego em flagrante, receptando algumas pequenas obras de arte, pequenas antiguidades que tinham sido roubadas de algum lugar, e ele já tinha receptado, o próprio Pablo Picasso. Quando a Mona Lisa foi roubada, surgiu uma teoria da conspiração lá, uma coisa maluca, que o próprio Pablo Picasso teria roubado a Mona Lisa. Mas, claro, ele não tinha nada a ver com esse roubo. Quando ela foi recuperada, pronto, apareceu em todos os jornais também. E todo mundo passou a querer ir ao Louvre para ver a obra do Leonardo da Vinci que tinha sido roubada. O roubo da Mona Lisa projetou ela de uma tal forma
na era da informação, da comunicação, dos jornais, da fotografia, que nem o Leonardo da Vinci imaginou que essa obra pudesse ser tão famosa. Ninguém nunca tinha imaginado que essa obra podia ser tão famosa. A obra mais famosa do Louvre, a obra de arte mais reproduzida de todas. Em 1956, ela foi atacada de novo. Um jovem boliviano visitando o Louvre jogou uma pedra nela também, chegou a furar a tela, essas coisas. Mais uma vez ela aparece nos jornais, mais uma vez todo mundo vai noticiar isso. E a partir de então ela passou a ser exibida com uma segurança muito grande em torno dela. Hoje, por exemplo, ela está atrás de um vidro à prova de balas. A parede que está exposta nem tem outra obra, gente, olha só. E não é só o vidro, não, ainda tem uma cordinha, porque você não chegar nem perto do vidro ainda. E o tal do pastiche que eu coloquei aqui ainda. Que é coisa que fica mais famoso do que o meme, né? Do que o pastiche, a homenagem que você faz à obra, de certa forma, como que ela aparece, referências dela em outros lugares. Isso também aguça a curiosidade. Trouxe outros artistas que pintaram coisas parecidas com a Mona Lisa também, que é o Rafael Santos. Muito parecido, né, lá? Ô, Rafael, você não era cara de pau, não, né, gente? Olha aqui, o Rafael. Olha só. Várias reproduções dela, aqui, Eugênio Bataille, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Fernando Botero, olha o Vic Muniz, com geleia e pasta de amendoim. O Banksy. Depois nós vamos ver mais coisas desses caras, viu, gente? O Banksy. A gente vê a Mona Lisa em todo lugar, gente. Para todo lado tem a Mona Lisa. Toda hora tem alguma coisa mostrando a Mona Lisa. Toda hora. E de diversas formas. Né? A publicidade vai abusar da Mona Lisa. Memes para todo lado. Isso brinca com o nosso imaginário, né? Todo mundo bate o olho e já sabe o que é. Não tem ninguém que não conheça a Mona Lisa, gente. É incrível isso. Qualquer pessoa, você passar na rua mostrar uma imagem, ela sabe que é a Mona Lisa. É a obra mais famosa e a mais visitada no Museu do Louvre também. Por que isso? Porque nós vamos em busca daquilo que nos é familiar. Imagina sobre quantas outras obras o Louvre tem para as pessoas verem. Mas aquilo que eu não conheço, que não me é familiar, muitas vezes eu não entendo, muitas vezes não me atrai. E aquela que eu conheço me dá segurança, né? De eu olhar e falar, é ela. Tem o valor de culto de uma obra de arte, que é o que leva uma pessoa, por exemplo, diante da Mona Lisa. Claro, né? Eu também fiz a mesma coisa, também fui lá ver a Mona Lisa, lógico. Todo mundo que vai ao Louvre vai ver a Mona Lisa. É quase como um culto mesmo, você vai ali pagar por você estar ali. Você tem que ir lá prestar homenagem à Mona Lisa. Tão famosa que ela é. Rafael Santos, ele é o mais jovem deles, ele nasceu em Urbino, mais jovem dos grandes, né, dos Tartarugas Ninja, desses grandes artistas do Renascimento. Ele nasceu em Urbino, em 1483, e morreu em 6 de abril de 1520, no mesmo dia que ele completou 37 anos. Foi sepultado no Panteão de Roma, a pedido do Papa Leão X. Isso aqui é o próprio Rafael Santos. Essa obra nós já falamos bastante dela, a Escola de Atenas, para mim é a grande obra do Rafael Santos, é uma das grandes obras do Renascimento, maravilhosa essa obra, e várias outras obras eu chamei a atenção aqui. O Rafael ele foi um exímio pintor, e ele usou muito como referência os outros pintores da época dele. Aqui, por exemplo, a Maria Madalena, do Perugino. E olha o Rafael aqui do lado.
Olha como que é muito parecido, como que é igual, né, o São Sebastião dele. Aqui a crucificação, que lembra um pouquinho também aqui a Maria Madalena dele, né? Olha o casamento da Virgem, gente. Olha o casamento da Virgem e o Perugino na entrega das chaves. É impressionante, né? Até a cabeça curvada aqui, ó, do Cristo aqui e da Virgem aqui. A posição, né? As linhas aparecendo, a profundidade. A visão de São Bernardo aqui do Perugino. Opa! Com a Virgem aqui do jeito que ela é representada. Olha a roupa. Olha aqui. Esse edifício aqui de trás, aqui com o Tempietro, em San Pietro Montori, em Roma, né, do Bramante, que era amigo pessoal do Rafael e era o arquiteto do Papa. Aqui a Deposição de Cristo, lembra muito lá o Giotto, também de Bondone. Isso aqui é a Virgem de Foligno. Essa é uma das grandes obras do Rafael, porque ele começa também a desenvolver uma técnica dessas, usando um pouco desse fumato lá do Leonardo da Vinci, de gerar imagens nesse enfumaçado, assim, vai fazer essas coisas. Olha aqui também como que ele gera imagens aqui no enfumaçado, tá vendo? Essa Madonna Sistina, também ela é bastante famosa por esses anjinhos que nós estamos vendo aqui no pé dela. As obras mais famosas dele também. Olha os anjinhos. Tinha uma marca de roupa, eu acho que nem existe mais, que tinha esses anjinhos, era a marca Fiorucci, vocês lembram disso? Lindos, né? Também já vi para todo lado, já vi em camiseta das pessoas na rua, tem para todo lado. Decoração de quarto de bebê, então, esse quadrinho aparece para todo lado. Essa aqui também é uma obra bastante famosa dele, porque ele é muito grande, até na Pinacoteca do Vaticano, que é a Transfiguração, né? O Cristo subindo aos céus. Olha o tamanho dela, ela tem quase 3 metros de largura por 4 metros de altura. Eu queria trazer aqui São Pedro, porque não tem como a gente falar do Renascimento sem falar da grande obra arquitetônica do Renascimento, que é justamente a Catedral de São Pedro, no Vaticano. Que a gente vê aqui aí os Scamparini fazendo passagem na frente dessa maravilha que é esse prédio, né? Isso aqui é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. É nessa janela central aqui que o Papa aparece nas quartas-feiras para abençoar os fiéis. A primeira, né, dessas catedrais de São Pedro foi construída pelo Constantino, no lugar sobre o túmulo do apóstolo Pedro. Ela foi reformada por diversas vezes ao longo dos séculos e, em 1452, ela foi demolida a partir de um projeto de reconstrução. Essa que nós vemos até hoje, ela foi construída entre 1506 e 1626. 120 anos de construção. O projeto inicial é do Bramante, esse arquiteto que eu tanto falei dele aqui, que era amigo dessas pessoas lá, do Rafael, sobretudo, com intervenções do Michelangelo a partir de 1546. O Michelangelo desenhou a fachada, que nós estamos vendo aqui, e a cúpula ao fundo. A fachada remetendo claramente à arquitetura grega, colunas gregas de estilo coríntio, nós estamos vendo aqui o capitel, e a cúpula remetendo ao estilo romano. E a praça depois foi concebida por Bernini, já num período posterior aqui, na transição para o barroco. Aqui é um desenho de como ela seria antes de ser demolida, lá da época lá do Constantino, né, que ela foi construída primeiro. Nós estamos vendo aqui em volta que as muralhas do Vaticano, né, aqui assim, que são mantidas até hoje, tá? Essas muralhas estão lá até hoje também. Só que isso aqui foi tudo construído hoje em dia. E de novo a fachada,
Essas esculturas que nós estamos vendo aqui em cima depois foram... Isso aqui são os profetas, os 12 profetas, assim como lá em Congonhas tem, né? São os 12 profetas do Antigo Testamento, e foram incluídas depois pelo Bernini. Aqui nós estamos vendo de cima a Praça de São Pedro, a Catedral de São Pedro, o desenho da praça, que é esse desenho de fechadura que nós estamos vendo aqui, ele foi desenhado depois pelo Bernini. A Catedral do Bramante, com a fachada e a cúpula do Michelangelo. Eu falei das muralhas, a muralha do Vaticano passa aqui, ó. Ela está descendo aqui, ela passa aqui, está aqui, ó. E a gente vê direitinho o que é o Vaticano, a muralha aqui, ó. Elas estão lá ainda, essas muralhas. Aqui nós podemos ver, né, esse formato de fechadura, que eu estou falando aqui, como se fosse enfiar uma chave, porque é o São Pedro, né, gente? O símbolo de São Pedro é justamente as chaves do céu, né? É quem guarda a chave. Ele é as duas coisas, porque a catedral ensina esse formato de cruz, que nós estamos vendo que ela também tem um formato de chave. E aqui também. Esse obelisco aqui é um obelisco egípcio também, tá? Que foi trazido do Egito, está lá, no centro da praça. Esse aqui é o Jardim do Vaticano, que nós estamos vendo aqui. Isso aqui são esses corredores que nós estamos vendo aqui, o Palácio Pontífice, e que hoje abriga o Museu do Vaticano. Esse telhadinho que nós estamos vendo aqui, ó, é a Capela Sistina. E hoje aqui a residência do Papa fica aqui no fundo, do outro lado dos jardins. Aqui é a vista da cúpula para a praça. Essas colunatas que nós estamos vendo aqui, que formam uma espécie de marquise, aqui a gente anda entre essas colunas. Então, assim, Roma faz muito calor, por exemplo, no verão, aqui tem aquele sombreado gostoso, pé direito muito alto, para andar, e o Bernini acrescentou uma escultura, várias, né? Dezenas de esculturas em mármore, em cima de cada uma dessas colunas aqui tem uma escultura dos santos, dos mártires. Aqui de novo visto de cima, só para a gente ter bem essa ideia da chave, da fechadura. Essa imagem aqui é uma imagem um pouquinho mais antiga, que a cidade de Roma não tinha crescido tanto aqui em volta, e aqui nós estamos vendo a muralha direitinho passando aqui, tá vendo? Essa muralha ela vai até nas margens do rio Tibre, no castelo de San Angelo, que é um castelo construído pelo Adriano, na época, o imperador Adriano, na época do Império Romano. Depois foi transformado em igreja, e hoje é uma espécie de um forte que a gente visita também, e ele tem uma ligação direta do Vaticano sobre essa muralha aqui até o Castelo de San Angelo. Tem uma história que conta que isso aqui seria uma rota de fuga dos papas em caso de guerra, alguma coisa assim. Uma coisa que a gente nota aqui também, tá, que foi feito um trabalho em Roma que é muito importante da gente falar, é que não tem fiação aérea, né? Eles retiraram ao longo do tempo essa fiação e hoje é toda subterrânea. Então nós já nos acostumamos com isso. A gente sai na rua, por exemplo, em Belo Horizonte, e todo lugar é cheio de fio para tudo quanto é lado, né? Então a gente nem vê os fios mais nos postes. Mas olha como que é limpo. Você não tem poste com fiação. A cúpula é muito alta, de toda Roma dá para ver a cúpula, e da cúpula você vê grande parte dos monumentos romanos também. É concebida pelo Michelangelo. É exatamente sobre o altar principal e o túmulo de São Pedro. Aqui o desenho lá do Michelangelo. Seguindo os preceitos romanos do arco mesmo, lá do Panteão, aquela mesma ideia. Isso aqui vista de dentro para cima. E no chão,
como vocês podem ver, está vendo o desenho do mármore aqui? Esse círculo é exatamente o círculo da cúpula. Então, tem no chão como se ela caísse, assim, ela encaixaria perfeitamente. Essa escadaria que nós estamos descendo aqui é das catacumbas, que a gente visita lá o túmulo de São Pedro, até hoje. É visitado lá a caixinha que tem a ossada do São Pedro. É uma caixinha de ouro, assim, sei lá, mas pequenininha. Os ossos dele estão guardados. Aí tem vários papas, né? Esse telhadinho aqui é a Capela Sistina, que nós vamos entrar nela agora. A ela aqui, ó, de novo. Ela chama Sistina porque ela foi mandada construir pelo Papa Sisto, não sei o que lá. Quarto, eu acho, Sisto quarto, uma coisa assim. E ela escapou de ser demolida porque o Leão X, que era um dos Médici lá, cismou que não queria demolir, que queria transformar ela. Ela é a capela pessoal do Papa. Então, aqui ele vai encomendar para o Michelangelo. Aqui ela de novo, ó. Olha aqui, gente, de fora é só esse telhadinho, estilo românico, que nós vimos aqui também, medieval, né? Isso aqui é a Capela Sistina. Quando a gente olha ela por fora, assim, a gente não dá nada por ela, né? Tão simples. Olha lá. Aqui por dentro. Eu falei que ela escapou de ser demolida porque existia essa polêmica lá no Vaticano, porque ela ficou pequena perto da catedral que foi construída em volta dela. Olha o tamanhozinho que ela é. Olha a grandiosidade que era isso aqui. Mas o Papa fala, não, deixa comigo. Vou dar um jeitinho nela aqui. Aqui um desenho de como que ela seria, né? Antes do Michelangelo chegar. Aqui a entrega das chaves, ó, do Perugino. O Papa Leão X, ele era um fã do Michelangelo. Michelangelo, inclusive, já tinha feito até o túmulo dele, que nós vimos lá com Moisés. E o Michelangelo era um escultor, não era pintor. Ele tinha as aventuras dele na pintura, mas a grande arte dele, o talento dele, era na escultura. Mas o Papa cisma que queria que a capela fosse pintada pelo Michelangelo. Ele vai obrigar o Michelangelo, a contragosto, a pintar essa capela. Eu mostrei na última aula, vou trazer de novo a referência. Essa história tem um filme muito legal chamado Agonia e Êxtase. Charlton Heston faz o Michelangelo. E ele chega para o Michelangelo e faz a encomenda. E fala, olha, eu quero 12 cenas do Gênesis. Quero 12 imagens. Michelangelo, não, que isso? Não vou fazer, não vou fazer. Não, Michelangelo, não é possível. Eu quero 12 imagens aqui no teto. Essas 12 imagens representando as colunas, né, dos arcos do teto. Aqui são 12, ó. Eu quero 12 imagens aqui do teto. Michelangelo, não, briga com o Papa, volta para Florença, o Papa ameaça ele de morte, aqui a briga danada, até que o Michelangelo aceita. O Papa negocia com ele, falou, você pinta isso aqui, depois você pode fazer o que você quiser. O Michelangelo começa a fazer os desenhos que o Papa queria, discute com ele de novo e fala, olha, tá bom, vou fazer, mas eu quero carta branca. Eu vou fazer o que eu quiser, então. E o Papa vira para ele, então tá, pode fazer o que você quiser. A encomenda era de 12 cenas da Bíblia, 12 imagens, 12 figuras, e o Michelangelo vai fazer mais de 300 figuras no teto. Em 4 anos que ele vai pintar isso aqui. E assim, cheio de polêmica, porque ele encheu a igreja inteira, né, a capela inteira, de andaimes, de modo que o Papa não conseguia acompanhar o que estava sendo feito no teto da capela, e que só foi ver depois de pronto. Ele teve carta branca total. E ele fez 300 figuras nesse teto da Capela Sistina. Aqui tem um esquema, mais ou menos, para a gente ver.
São essas cenas que nós estamos vendo aqui, as cenas do Gênesis, que ele mantém bem no centro. Nas laterais aqui, nesses retângulos que nós estamos vendo aqui na lateral, ele coloca os profetas do Antigo Testamento. De novo, né, os profetas que estão no alto da Catedral de São Pedro, os profetas que o Aleijadinho fez lá em Congonhas. Nesses triângulos que marcam justamente a volta ali a voltinha do teto da Capela Sistina, do abaulado, no alto das colunas, ele colocou imagens de sibilas, que são ninfas gregas, que ele coloca ali também como decorativo. Aqui eu só coloquei aqui o desenho, que depois esses slides estão com vocês, se vocês quiserem olhar um por um o que são, né? Que tem em cada lugar. Nos cantos aqui, nos 4 cantos, você colocou imagens também do Antigo Testamento. Estão aqui em cima. Esses 4 que eu falei, 10, né? Que é o Davi e Golias, Judite e Holofernes, a punição de Amã e a serpente de bronze. São esses cantos que ele coloca assim, essas 4 cenas bíblicas. Nos outros são os profetas e sibilas e as cenas do Gênesis nos painéis centrais. É descascado mesmo no afresco, tá? Ele usou a técnica do afresco, por isso que está lá até hoje. Isso aqui é descascado. Algumas coisas simplesmente descascaram mesmo e caíram. Nós estamos falando aqui de uma pintura que é da Idade do Brasil. Alguma coisa descascou e caiu, outras coisas já foram restauradas. Tem esse processo entre o que foi destruído e o que foi restaurado. Essa Capela Sistina também gerou uma polêmica danada, porque depois que ele abriu o teto ali, tinha um monte de figuras nuas que ele deixou lá, e um papa posteriormente também chamou um outro pintor para pintar por cima lá, cobrir, colocar calções, saias nas mulheres, esse tipo de coisa, mas que usou um pigmento inferior também sobre o gesso, depois foi tudo retirado de novo, e está lá hoje do jeito que o Michelangelo deixou. Isso aqui é a embriaguez de Noé. Aqui é a separação da luz e das trevas. É Deus separando a luz e as trevas. A gente nota essas figuras em volta aqui, né? Lembra muito aquelas figuras gregas. E olha o volume que dá, o peso que são essas figuras humanas aqui no entorno. Isso aqui era como se fossem esculturas pintadas. Michelangelo era escultor e na pintura ele traz os volumes que ele colocava nas esculturas. Sempre dando essa ideia de uma tridimensionalidade também. Ele consegue essa tridimensionalidade, de novo, colocando as figuras na frente e outras no fundo, emoldurando a cena que ele queria pintar. Criação do Sol e da Lua. Essa imagem é demais, né? Esse Deus raivoso apontando assim. Separação da terra e das águas. E essa é a mais famosa da Capela Sistina, que é a criação de Adão. Deus está dando a vida com um toque, né? Também tem um monte de outras teorias sobre isso. O Michelangelo, como que ele fazia essas pinturas? Tá, gente? Ele desenhava em papel, no chão. Esse papel ele era todo perfurado. Depois ele colava esse papel no teto, vinha com uma esponja, ia passando por cima, e esses buraquinhos ficava aquele traçado onde ele ia pintar depois de novo. Ele fazia esses desenhos no chão, ou sobre uma bancada, e depois era transferido para o teto. Dentro dos estudos do Michelangelo, que sobraram para nós até hoje, indicam que talvez o dedo de Adão tivesse encostado no dedo de Deus. Mas que depois o Michelangelo teria mudado de ideia, ele não coloca Deus encostando no Adão. Deixa o Adão levantar o dedo só um tiquinho ali, representando o livre-arbítrio, a escolha do homem. Que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e deixa para ele o livre-arbítrio. Essa imagem de Deus também, nesse corte de concha com esses anjos,
Muita gente também vai dizer, né, das teorias anatômicas do Michelangelo, que isso é um corte cerebral, a massa encefálica, Deus dentro do cérebro. Deus dá ao homem a inteligência. É o presente divino a esse animalzinho que é o homem. Aqui é a criação de Eva, ela está saindo da costela de Adão, né? Deus criando Eva. Aqui é a cena, né, do pecado inicial e da expulsão do paraíso. A gente vê que o Adão, a Eva, né, numa posição bem convincente ali para convencer o Adão a comer a maçã. A cobra, notem que a cobra também é uma mulher, tá, gente? Não é assim? A cobra também é uma mulher, é que convence. Está ali, entrega o fruto, né, para Eva. E a Eva está aqui convencendo o Adão a comer a maçã. A posição da Eva deveras convincente. A culpa é dela. A culpa é da mulher. Por a gente ter sido expulso do paraíso. E Deus dá de castigo. Ganharás o pão com o suor do seu rosto. E para a mulher, para o homem dá o castigo o trabalho. Nós temos que trabalhar por causa disso. E para a mulher dá as dores do parto. E a dupla jornada, porque também tem que trabalhar para pagar as contas, né? O castigo para a mulher foi maior, gente. A culpa, as dores do parto e a dupla jornada. Aqui o massacre, né? A expulsão do Jardim do Éden. Parece muito aí com a expulsão do Adão e Eva aqui do paraíso. Aqui o dilúvio. Eu não trouxe todos os profetas, não, mas alguns. Olha como que eles são representados, né? Eu disse aqui que cada retângulo daqui ele coloca um profeta, e cada profeta é representado como se estivesse num nicho. Isso é incrível também, a profundidade que o Michelangelo consegue nessas pinturas. É a mesma ideia, tá, gente? Tem diagonais, tem perpendiculares, tem paralelas, mas ele coloca essas pinturas, ele pinta como se elas estivessem realmente dentro do nicho. E pintam outras esculturas e coisas ao redor, colunas, para dar essa impressão. O Ezequiel. Movimento, profundidade, parecem umas esculturas mesmo, um volume muito grande, um peso, né, no corpo humano. Anatomia. Olha os pés, as mãos. É dificílimo, né, gente, pintar pés e mãos. Esse é o Jeremias, seria o autorretrato do próprio Michelangelo. Aqui o retrato do Michelangelo, feito lá pelo Marcelo Venusti. E o Michelangelo teria se colocado como Jeremias. Esse é o Jonas. Jonas foi comido por um peixe. Eu coloco aqui o peixe também. Que também tem uma profundidade incrível, também um volume. É maravilhoso, né? Michelangelo realmente ele cria obra-prima. Ele que era escultor, cria obra-prima na pintura. As sibilas, que ele vai colocando também. As sibilas são figuras da mitologia grega, da Grécia Antiga. Aqui é a cena que parece que é Davi e o Golias, né? O Davi está ali para arrancar a cabeça do Golias. E as cenas do juízo final, que são as cenas atrás do altar. Foram pintadas 25 anos depois do teto da Capela Sistina. Ele é chamado por um outro papa, Clemente II, para fazer a pintura
atrás do altar. Já é o velho Michelangelo que retorna à Capela Sistina para terminar o trabalho. E é encomendado a ele o juízo final. E que também gerou uma polêmica danada, porque ele coloca um monte de figuras nuas na capela particular do Papa, né? Dentro da igreja. Nós estamos vendo aqui, ó, é uma cena clássica de juízo final, o Cristo Pantocrator, com o braço levantado aqui no meio. De um lado, as almas que serão salvas, do outro, as que vão para o inferno. Aqui, as almas sendo salvas, né, levadas aos céus, e aqui na esquerda, as almas sendo levadas aos céus, e à direita, as almas sendo levadas para o inferno, puxadas para baixo. Essas aqui são elevadas, essas aqui são puxadas para baixo. O que dá uma circularidade também na pintura. Que são os desenhos. Alguns desenhos chegaram para nós até hoje, como eu disse, né, ele fazia estudos em papel e depois ele transferia isso para o afresco. Essa imagem do combate dos centauros, eu mostrei quando eu estava falando de escultura, o Michelangelo fez isso aos 15 anos de idade. É interessante que o movimento que ele faz lá no combate dos centauros aparece, de certa forma, no Cristo dele aqui no meio da tela. Isso aqui são cenas dos demônios puxando as pessoas para o inferno. Esse sujeito aqui em sofrimento, né, sendo puxado para o inferno. Olha essa pele humana aqui. É como se estivesse sem o esqueleto, né? Isso aqui lembra arte contemporânea, sei lá, Francis Bacon, tem umas figuras assim, umas coisas assim. O Michelangelo, que ele era um escultor com tanto cuidado anatômico, olha como que aparece na pintura dele a anatomia. Como que é forte, né? Essa aqui é a barca do inferno, a barca do Caronte. É inspirado também lá na capela Scrovegni do Giotto, aquela noção do inferno que ele pinta lá, e no famoso Divina Comédia do Dante Alighieri. Que o Dante vai descrever, né, a barca do Caronte levando as pessoas para o inferno. Essa figura que nós estamos vendo aqui, esse demônio com essa cobra enrolada aqui, o Michelangelo entra numa disputa lá de um assessor do Papa, e o cara começa a criticar o Michelangelo, fala que era um absurdo aquilo na capela do Papa, tudo. O Michelangelo vai e coloca as feições dele no demônio, com essas orelhas de burro aqui. Aí gera mais polêmica ainda, o cara vai reclamar com o Papa, o cara fala, olha, o inferno não é a minha jurisdição. E o Michelangelo acaba vencendo essa disputa. Tanto que a pintura está lá até hoje, né? Se dependesse dos caretas, né, o Michelangelo não teria vez. Ele era um homem muito à frente do seu tempo. Até hoje causa impacto a muita gente ver isso na Capela Sistina. E aqui o teto, de novo, com aquelas cenas que nós vimos. Aqui, a criação de Eva, o pecado original e a expulsão do paraíso, a criação de Adão, separação da terra, da água da terra, aqui, né, da luz das sombras. Eu trouxe essa última imagem aqui para a gente ver, é aquela história que eu falei da terceira dimensão que ele traz. Olha como que ele coloca as cenas que foram encomendadas para ele, como se fossem telas dentro de uma outra cena. Ele pinta essas esculturas na frente, esses corpos humanos aqui na frente, assim, o que dá essa ideia de profundidade, as colunas. Como se ele trouxesse para mais perto da gente o que ele queria mostrar. Obra-prima de um gênio, né? E que não era pintor, gente. Tem que voltar a falar isso. E Michelangelo, esse processo dele fazer essa pintura aqui, para ele foi um sofrimento muito grande. Michelangelo, ele chega para fazer essa pintura com uma equipe de pessoas para fazer com ele, mas ele era péssimo, né, de lidar com pessoas, briga com todo mundo. No final, ele termina sozinho. Ele começa com uma equipe de pessoas fazendo, mas ele termina sozinho.
problemas de visão, porque ele ia pintando a tinta e ia cair no olho dele. E na hora que o Papa chegou, na hora que tirou os andames, o Papa chegou e viu aquilo ali, também ficou abismado, né? Ninguém mais mexia nisso. A Capela Sistina realmente caiu o queixo. Eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes a Capela Sistina, e assim, o impacto para mim é grande demais de chegar lá. É uma barulhada danada, viu, gente? Cheio de gente, não pode tirar foto, fica um cara gritando lá o tempo inteiro, no foto, no foto, né? Porque as pessoas tiram fotos do mesmo jeito, mesmo falando que não pode. As pessoas ainda tiram foto. Quando dá um flash, então, o cara quase morre. Não, foto! As pessoas não dão conta. Tem que tirar a foto. A foto fica ruim, né, gente? Nenhuma foto vai ficar boa igual esses slides que eu mostrei para vocês. Você já sai de lá, passa na lojinha, tem todas as fotos para você pegar lá com alta qualidade. Mas a gente gosta de tirar é a nossa, né? É a minha foto que eu tenho que fazer. Então. Mas é realmente maravilhosa essa a Capela Sistina que foi feita. Não é à toa que é tão famosa, né? E que essas imagens são tão famosas. Eu falei aqui daquele corte cerebral ali de que Deus está dentro, né, dando vida ao Adão, mas tem várias figuras, gente. Tem figuras que representam o pulmão, os rins. Assim, eu não foquei muito nisso agora aqui, mas o Michelangelo colocou a anatomia humana dentro das imagens que ele traz ali, bem legal assim também. Ele colocou as imagens dos desafetos dele no inferno, sabe? Ele ainda fez isso, ele ainda provocou de diversas formas, colocou figuras pagãs no meio das cristãs. Mas esses gênios, né, do Renascimento aqui, já costumam falar as tartarugas ninja mais o Botticelli, né, porque o Donatello, Leonardo, Rafael e Michelangelo e o Sandro Botticelli realmente deixaram um legado incrível na história da arte. E vão influenciar todo mundo a partir disso. Né?